Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Rafael Carlos, de Sociologia, da plataforma Gonçalves Dias. E a gente está aqui em mais uma videoaula de Sociologia do Preparatório Paz-UEMA-ENEM. Exatamente, o cursinho aí do Governo do Estado do Maranhão, em conjunto, em parceria com a Secretaria de Educação. E vocês já sabem que o material que a gente trabalha aqui, nas videoaulas, está disponível no link aí. É só você clicar e baixar o material de questões, beleza? Então, dito isso, sem muita demora, vamos começar a nossa videoaula de Sociologia. E a gente começa hoje com uma questão do Enem de 2017, que trata do tema Gênero e Política, beleza? Então vamos lá, vamos ver como caiu esse tema lá em 2017. Olha só, o texto começa assim: a participação da mulher no processo de decisão política. Já destaca. A participação da mulher na política é o tema central dessa citação. É extremamente limitada em praticamente todos os países. Então, o texto está dizendo que ainda na totalidade dos países, praticamente, a participação das mulheres na política ainda é muito limitada, independentemente do regime econômico e social e da estrutura institucional vigente em cada um deles. Então, sejam nas democracias ou em regimes que não são democráticos, sejam em países que têm características ali de economia capitalista ou que não seja capitalista, as mulheres ainda participam de maneira muito limitada das decisões políticas, segundo o texto. É fato público e notório, é muito perceptível, além de empiricamente comprovado, que as mulheres estão, em geral, subrepresentadas nos órgãos de poder. Grifa. As mulheres estão subrepresentadas nos órgãos do poder, pois a proporção não corresponde jamais ao peso relativo dessa parte da população. Então vamos fazer o seguinte, vamos pegar como exemplo o Brasil. Aqui no Brasil a gente tem, segundo o IBGE, uma população de maioria de mulheres. É mais ou menos ali 54% de mulheres e 46% de homens, segundo o IBGE. Tá? É algo próximo desse número. Só que se você olhar na política, o número de mulheres que são prefeitas, ou governadoras, ou deputadas federais, ou estaduais, é sempre menor do que o número de homens. Então existe ainda uma subrepresentação da mulher nos campos de decisão política, como por exemplo no Legislativo Federal. Então se a gente pegar dos 518 deputados federais que tem no Brasil, se você for pesquisar rapidinho, você vai ver que um pouco mais de 10% são mulheres, né? Cerca ali de 60, mais ou menos, 50 e poucas, são mulheres e os 400 e pouco que tem são homens. Então é uma desproporção na representação política entre homens e mulheres, de acordo com a população. No âmbito do poder legislativo brasileiro, que é o que a gente falou ainda há pouco como exemplo, a tentativa, não quer dizer que já conseguiu, a tentativa de reverter esse quadro de subrepresentação tem envolvido a implementação pelo Estado de quê? Vamos entender a pergunta? De que forma, no Brasil, o Estado, o poder público brasileiro, tenta reverter essa subrepresentação feminina, tenta colocar mais mulheres na política. Lembrando que a gente é um país democrático. Então, para você exercer um cargo político, você tem que ser eleito, você tem que ter voto o suficiente para chegar até essa posição de ser representante político, né, de poder. Então, de que maneira o Estado brasileiro, a partir de que forma, de quais maneiras, ele tenta reverter essa subrepresentação das mulheres na política? Letra A. Com as leis de combate à violência doméstica. Pessoal, as leis de combate à violência doméstica são fundamentais, são importantíssimas para a sociedade, para a relação entre homens e mulheres, para a relação de gênero, correto? Correto. Mas isso não garante uma maior participação da mulher na política. Então a pergunta, ela tem a ver com a tentativa de reverter essa subrepresentação na política. O que não vai ter como efeito, né, o fato de aumentar as leis de combate à violência doméstica. Isso é uma outra situação, que também é importante, mas que não é o tema da questão. Letra B. A implantação de cotas de gênero nas candidaturas partidárias, correto? Correto. Que é uma coisa que já acontece há algumas eleições. Então, para um partido político poder lançar seus candidatos, ele tem uma cota de participação feminina. Tem que ter um número X de candidatas mulheres proporcionalmente ao número de candidatos homens que é lançado pelo partido. Pode ser maior do que esse número? Pode ser, mas não pode ser menor. Então, por isso que há uma tentativa de reverter essa situação
implementando as cotas partidárias de gênero. A letra B, por enquanto, é a alternativa correta. Letra C, programas de mobilização política nas escolas. Pessoal, mas nas escolas tem tanto homens quanto mulheres, tem tanto meninos quanto meninas. Então isso não vai diretamente influenciar na tentativa de reverter a subrepresentação feminina na política. Não faz muito sentido. Letra D, propaganda de incentivo ao voto consciente. Mais uma vez, o voto consciente pode ser o voto em um homem ou em uma mulher, né? Então não tem também muito a ver com essa desigualdade de representação de gênero na política. A gente descarta a letra D. Letra E, o apoio financeiro às lideranças femininas. Esse apoio financeiro, institucionalmente falando, em termos de partido, ele é proporcionalmente ali rateado entre os candidatos, né? Ou então os candidatos que têm mais chance de serem eleitos, eles recebem uma fatia maior de investimento por parte do partido, nas suas candidaturas. Então não é algo necessariamente conectado ao que foi perguntado. A estratégia do Estado, enquanto leis, enquanto estrutura, instituição, é exatamente garantir que seja cumprida as cotas partidárias de gênero, que tem um número número mínimo, melhor dizendo, de mulheres que sejam lançadas como candidatas pelos partidos e coligações. Então aqui seria a letra B de bola, a alternativa correta. Vamos ver, letra B é a nossa alternativa correta nessa questão, beleza? Vamos para a próxima, Enem de 2017, que vai discutir sobre democracia e cidadania, essa questão aqui, tá? E a gente vai abordar o conceito de democracia de acordo com um teórico chamado Habermas, ok? Que é um teórico do século XX. Olha só como caiu a questão na prova de 2017. O conceito de democracia, no pensamento de Habermas, Jürgen Habermas, é construído a partir de uma dimensão procedimental. Destaca. O que seria uma coisa procedimental? Tem a ver com procedimento, com a forma de proceder, com a forma de atuar. Então a democracia, na visão de Habermas, ela tem essa dimensão, é um procedimento, é uma maneira de atuar, calcada no discurso e na deliberação. Tanto discurso quanto deliberação, deliberar é você pensar para poder agir. O discurso é você argumentar. Tanto a argumentação quanto a reflexão, elas dependem do uso do raciocínio, né? Então a política na visão de Habermas é uma coisa que está conectada ao raciocínio e ao procedimento, à reflexão e à ação, ok? A deliberação, ou seja, refletir para tomar uma decisão, ok? Lembra disso. Isso é importante para a questão. A legitimidade democrática, ou seja, uma democracia legítima, exige que o processo de tomada de decisões políticas ocorra a partir de uma ampla discussão. Discussão no sentido positivo da palavra, tá? Discussão no sentido de debate. Discussão como confronto de ideias. Então é como se a gente se reunisse, né? Na escola, às vezes acontece isso. Quando se tem que tomar uma decisão, reúne-se o corpo diretivo da escola, né? Que é o colegiado, junto com o representante dos estudantes, para se tomar uma decisão sobre o que fazer em determinado evento, ou em relação à estrutura da escola, em relação a algo, né, relativo ao cotidiano da vida escolar. Então essa tomada de decisão, ela precisa ser refletida, ela precisa ser discutida, certo? É isso que o Habermas está dizendo. Para uma democracia realmente funcionar, quando se toma uma decisão política, tem que se haver uma discussão, debate, tem que se haver um confronto de ideias, para ver qual aquela que realmente vai ser a melhor, certo? Para somente então decidir. Então não dá para decidir sem discutir, não dá para tomar uma decisão política sem debater, sem deliberar, ok? Vamos adiante. Assim, o caráter deliberativo destaca. Caráter deliberativo. Refletir, apresentar argumentos, debater para aí sim tomar uma decisão. Corresponde a um processo coletivo de ponderação, de reflexão e de análise, permeado pelo discurso que antecede a decisão. Discurso aqui no sentido positivo. Debate para se tomar uma decisão. Debater, apresentar argumentos, ver aquilo que faz mais sentido para aí sim tomar uma decisão política. É isso que o Habermas pensa de democracia. Não é como a democracia acontece necessariamente no dia a dia, mas é aquilo que ele acredita que seja o melhor em um regime democrático. Que haja a deliberação, a ponderação, a reflexão, para aí sim se tomar uma decisão, ok? Então vamos lá, vamos para a pergunta. O conceito de democracia proposto por Jürgen Habermas, que é o autor desse texto que a gente leu,
pode favorecer processos de inclusão social. Grifou. Processo de inclusão. Então, essa ideia de democracia, como debate, discussão, ela inclui também grupos sociais. Porque esses grupos sociais vão ter espaço, vão ter vez, vão ter voz no debate público. De acordo com o texto, é uma condição para que isso aconteça o quê? Então, qual é a condição para que haja esse modelo de democracia na visão de Habermas, onde as pessoas possam discutir, debater, deliberar para tomar uma decisão? Letra A. É necessário que haja a participação direta, periódica do cidadão. Periódica é o problema. Porque as decisões políticas, elas não são periódicas, elas são quase que cotidianas. Então, se há apenas uma participação periódica, que não é frequente, portanto, que vai ser esporádica, ela não concretiza essa ideia de democracia para Habermas, de democracia deliberativa. Participação periódica é o que a gente tem na nossa democracia, que a gente vota de 4 em 4 anos para escolher os representantes políticos e não faz muito mais que isso na maioria das vezes. Entendeu? Então aqui já não faz sentido. Seria uma democracia representativa e não deliberativa. O debate livre e racional entre cidadãos e Estado, correto? Correto. É a partir do debate, da discussão, da deliberação que se chega nessa ideia de democracia para Habermas, que é a democracia deliberativa, da reflexão para poder agir. Então a letra B faz sentido. Letra C, a interlocução entre os poderes governamentais, executivo, legislativo e judiciário. Não é isso que Habermas pensa sobre democracia. Não é somente a estrutura consolidada do poder, mas é também a participação do cidadão e dos grupos sociais. Letra D, eleição de lideranças políticas com mandato temporário. Isso já acontece. A democracia representativa que a gente tem é assim. Né? A eleição acontece periodicamente, tudo mais. Não é isso que responde à pergunta. Letra E, o controle do poder político por cidadãos mais esclarecidos. O nome disso, eu vou recorrer lá ao conhecimento de filosofia que vocês têm. Se chama de sofocracia. S-O-F-O-cracia. Sofocracia. Que seria uma ideia de governo onde somente os mais inteligentes, os mais bem preparados pudessem governar. Quem propõe isso é Platão, lá no século IV a.C., beleza? Então não é isso que a gente está discutindo aqui também. A gente está discutindo a importância do debate, da discussão, da reflexão para poder agir. Então aqui a letra B é a letra que melhor responde ao que foi perguntado. Letra B de bola é o nosso gabarito. Vamos então para a próxima. Questão 42 do nosso material de Sociologia, Enem 2019. O Enem 2019 vai tratar do tema intolerância religiosa. Essa questão aqui que caiu no Enem trata da intolerância religiosa. Vamos então analisar? A maior parte das agressões e manifestações discriminatórias, aí você destacaria agressão e discriminação, contra as religiões de matrizes africanas, destaca, ele está te dando um tipo de religião que sofre discriminação, que sofre preconceito, que sofre intolerância. Ocorre em locais públicos, então mais da metade das agressões e da discriminação contra pessoas que seguem religiões de matriz afro ocorre em locais públicos. É na rua, na via pública, que tiveram lugar mais de 2/3 das agressões, geralmente em locais próximos às casas de culto dessas religiões. O transporte público também é apontado como um local em que os adeptos das religiões de matrizes africanas são discriminados, geralmente quando se encontram paramentados, significa vestidos, por conta dos preceitos religiosos. Então aqui o que esse texto está trazendo para nós? Ele está trazendo um problema que existe na nossa sociedade, que é a intolerância religiosa. Pessoas que sofrem preconceito, discriminação e agressão simplesmente por seguirem uma religião contrária àquela de quem o agride. Né? Contrária não, mas diferente, na verdade. Não é nem que seja contrária nesse caso, mas é que não é a mesma da pessoa que se acha no direito de agredir, de ofender, de xingar, de bater na outra pessoa por uma motivação religiosa. Então isso é um problema social. A intolerância religiosa é um problema da nossa sociedade e a gente percebe isso de acordo com esses dados, ok? Vamos para a pergunta. As práticas descritas no texto são incompatíveis, não têm a ver com a dinâmica de uma sociedade laica e democrática. Por quê? A pergunta é,
Por que que agredir as pessoas, ofender as pessoas, xingar as pessoas por motivação religiosa não combina com a ideia da democracia, de uma sociedade laica e democrática? Letra A. Porque asseguram as expressões multiculturais. Tu acha que ofender as pessoas, agredir as pessoas por conta de religião, assegura as expressões multiculturais? Claro que não, é o contrário, né? Não permite que essas expressões aconteçam da maneira como devem acontecer. Então é falsa a letra A. Letra B. Essas agressões promovem a diversidade de etnias. Falso. Pelo contrário, né? Elas até impedem que essa diversidade aconteça e seja reconhecida como legítima. Falseiam os dogmas teológicos. Pessoal, o dogma teológico é o dogma teológico. É o dogma de quem acredita naquilo. Não existe o falseamento de nada. Existe aqui o preconceito, a intolerância religiosa. Então não é essa a discussão. Estimulam os rituais sincréticos. O que é um ritual sincrético? O que é sincretismo? Sincretismo é quando existe uma influência de uma matriz religiosa na outra. É quando, por exemplo, você tem, no caso do Maranhão, a festa do divino, ou o próprio candomblé no Brasil, que é uma religião que tem características africanas misturadas com características europeias, né, do catolicismo português, onde você tem os santos que tem na Igreja Católica, mas no candomblé eles recebem outro nome. Tipo, São Jorge recebe o nome de Ogum, Santa Bárbara vira Iansã. Então essa mistura dos orixás ou das influências africanas com o catolicismo é um exemplo de sincretismo, certo? Então o sincretismo é a fusão cultural ou a fusão religiosa de características. Tu acha que agredir as pessoas por conta de religião estimula isso? Claro que não. Desestimula, né? Então sobra a letra E. Quando se agride, se ofende, xinga-se uma pessoa por conta de religião, você restringe a liberdade de credo, que é uma garantia constitucional nas sociedades democráticas e laicas como é o Brasil. Então, nesse caso, a letra E vai ser o que corretamente responde à pergunta. Tá lá a letra E, resposta correta dessa questão. Vamos para a próxima? Enem de 2019, questão 43 do material de Sociologia. Traz aí o Enem de 2019 uma questão sobre políticas públicas. E uma das políticas públicas mais importantes do país, que é o SUS, né? Política pública da área da saúde. A criação do SUS, Sistema Único de Saúde, como uma política para todos, então é universal para todos, constitui-se uma das mais importantes conquistas da sociedade brasileira no século XX. O SUS deve ser valorizado e defendido como um marco para a cidadania e o avanço civilizatório. A democracia envolve um modelo de Estado, no qual políticas protegem os cidadãos e reduzem as desigualdades. Pelo menos é isso que deve acontecer. Quando se pensa política democraticamente, se pensa no Estado protegendo os mais vulneráveis e tentando reduzir a desigualdade social, de oportunidades, etc. O SUS é uma diretriz, um norte, que fortalece a cidadania e contribui para assegurar o exercício de direitos, o pluralismo político e o bem-estar como valores de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, conforme prevê a Constituição Federal de 88. Lembrando que muito que a gente está lendo está no campo das ideias, da teoria, tá? Não é que o Brasil é uma sociedade sem preconceitos que não tem nenhum problema. É claro que é falso. Mas a ideia, a construção dessa ideia faz parte daquilo que garante a legislação e a Constituição Federal. E é isso que se deve buscar. Vamos para a pergunta? Segundo o texto, duas características da concepção da política pública analisada, que é a política do SUS, são. Então, o que caracteriza o SUS como política pública? Letra A, o paternalismo e a filantropia. Falso. Primeiro porque filantropia não tem a ver com política pública, com garantia. Então, a saúde pública é uma garantia constitucional, um direito, tá? Não é filantropia, não é caridade, não tem a ver com isso. Liberalismo e meritocracia. Falso também. Meritocracia, como assim? Você tem que conquistar o direito de ser atendido pelo médico no setor público, na saúde pública? Claro que não faz sentido. É um direito de todo cidadão brasileiro. Pelo menos na letra da lei, é um direito de todos, ok? Então é uma coisa universal. Universalismo, tá vendo? Aí sim, tá correto. E igualitarismo, também faz sentido. Porque todo cidadão brasileiro, por igual, tem o direito constitucional de ser atendido pelo SUS. Tem a saúde pública como direito social. Então aqui faz sentido a letra C. Letra D, nacionalismo e individualismo. Não faz sentido, né, essas duas ideias.
Revolucionarismo e coparticipação também não faz nenhum sentido. Aqui a gente fica com a letra C de casa, universalismo e igualitarismo, e com isso a gente encerra mais uma aula de sociologia aqui na plataforma. Agradeço a presença de vocês e a atenção e peço para que vocês também assistam às outras videoaulas dos demais componentes curriculares, porque a gente está com esse objetivo de te ajudar a passar no vestibular. Então é isso, ficamos por aqui e a gente se vê numa próxima videoaula de sociologia. Um abraço a todos, tchau, tchau.